Olá, viajantes! O que você faria se o cara que se disse o seu melhor amigo tentasse acabar com o seu casamento? Você tomaria uma atitude extrema? Essa é uma dessas histórias de amor, inveja e traição. Sejam bem-vindos! Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Meu Melhor Amigo e uma Esposa Infiel. Vamos ao relato. Os melhores anos da minha vida foram realmente maravilhosos. Lembro que tive um casamento estável e muito lindo com a minha esposa Norma. Éramos muito unidos e praticamente inseparáveis. Ela decidiu se dedicar em tempo integral aos trabalhos domésticos por sua própria vontade. Ela queria ser a mulher perfeita para mim. Como eu tinha um emprego bastante bem remunerado, isso nos permitiu viver um estilo de vida sem ter que nos preocuparmos com questões econômicas. Assim, disse a Norma que não tinha problemas se decidia ficar em casa e abandonar o trabalho. Minha esposa me tratava com muita doçura e amor. Ela sempre prestou atenção a cada detalhe dos meus gostos para poder me agradar. Era uma mulher admirável e quase perfeita. Atrevo-me a dizer que adorava exibi-la para os meus amigos sempre que havia encontros e que comemorávamos as festas de Natal da empresa. Eu a acompanhava pela festa apresentando aos meus amigos e colegas de trabalho. Norma era uma mulher bastante bonita e atraente, com seus vestidos colados ao corpo. Ela era uma deusa total. Nossos primeiros anos de casamento foram inesquecíveis. Fazíamos amor com muita frequência e fazíamos jantares românticos a cada 15 dias. Eram bons momentos e tudo estava indo perfeitamente, principalmente porque não tínhamos filhos. Tomamos a decisão mútua de nos divertirmos por 3 ou 4 anos, depois de nos casarmos, e depois encomendaríamos um bebê. O tempo passou e no mês de novembro, eu lembro perfeitamente que meu amigo Ricardo, que também era meu colega de trabalho, começou a me procurar mais do que o normal. Antes do meu casamento, todo fim de semana nos embriagávamos e andávamos com mulheres. Porém, eu mudei e me casei. Mas Ricardo, ele ainda era um completo Dom Juan. Eu recusava constantemente os convites do meu amigo Ricardo. Dizia a ele que Norma não ia gostar se eu fosse para esses lugares. Fora isso, eu era fiel à minha esposa. O Ricardo estava insistindo tanto que, com certos enganos, acabei aceitando uma saída com ele. Acabamos indo para um bar que ficava na periferia da cidade. Era muito conhecido apesar da distância. Ricardo me disse que as pessoas mais ricas iam para aquele lugar. Então eu concordei que íamos encontrar entretenimento de qualidade. Eu não sabia que era uma boate. Meu amigo me disse que era simplesmente um lugar onde você podia jogar cartas e apostar um pouco. Mas assim que eu entrei no local, fiquei surpreso com tudo. Tinha um palco e, embora o lugar fosse muito confortável e cheio de luxos, me senti um pouco desconfortável, porque nunca tinha estado em um lugar assim. Tinha caras de ternos e as luzes não eram coloridas como em outros bares decadentes. Mas havia luzes fracas que ajustavam tudo perfeitamente ao ritmo da música. Havia assentos e mesas onde alguns veteranos jogavam cartas. Isso sim, havia garotas vestidas de maneira formal, mas muito sensuais. Algumas outras como enfermeiras e diabinhas, mas todas muito elegantes. Aquelas mulheres serviam bebidas, mas depois reparei que também serviam como acompanhantes privadas em alguns quartos que ficavam naquele mesmo local. Depois de sentarmos e assistir ao espetáculo em que 2 mulheres estavam dançando em um poste, Ricardo pediu para uma delas descer e dançar até eu elevar meus sentidos. A jovem de beleza radiante aproximou-se de mim e devo confessar que me senti bastante incomodado. Não era essa a minha intenção, porque ao contrário do meu amigo Ricardo, eu só queria tomar uma bebida tranquilo. Era evidente que o Ricardo estava muito entusiasmado, gritando feliz e incitando a jovem a dançar.
todos ao redor o acompanharam. Eles estavam se comportando de maneira extrovertida. Eles bateram palmas no ritmo da música, tentando dar mais atmosfera àquele momento. Ricardo estava discretamente tirando fotos e vídeos para relembrar aquele momento. Eu não podia fazer nada além de deixar aquela mulher dançar bem perto de mim, me mostrando parte de seu corpo e pegando minha mão para colocá-la em sua pele. Isso me incomodou mais do que gostei, por isso tentei me levantar. Mas como já estava um pouco tonto com as bebidas, acabei no piso. Fiquei muito chateado. Quando Ricardo tentou me ajudar, eu disse a ele que não queria mais continuar naquele lugar, que não era meu ambiente, e exigi que nós fôssemos embora. Senão, eu ia sozinho. Ricardo, quando percebeu minha raiva, ele se desculpou e me disse que iria apenas pagar a conta e então poderíamos ir embora. Assim que entramos no carro, pedi que ele apagasse do telefone todos os vídeos e fotos que ele havia feito. Segundo ele apagou e me mostrou que supostamente não tinha mais nada na galeria. Então, ligou o carro e voltamos para casa. Quando chegamos onde eu morava, Ricardo me falou, já um pouco bêbado: "Me desculpe, amigo. Eu só queria que você saísse da sua vida chata de casado. Espero que tenha gostado e tenha experimentado um pouquinho de outra mulher que não fosse a sua esposa. Se quiser sair mais, apenas me avise." Antes que eu pudesse responder, o descarado, sem me dar a oportunidade de responder, foi embora. Claro que naquela noite eu menti para minha esposa Norma. Disse a ela que só tinha ido a um bar para tomar uns 2 tragos com Ricardo. Norma fez um gesto de desconfiança. Por isso acrescentei: "Você não tem o que se preocupar. Ricardo é um cara legal e em breve vai se casar." Minha esposa acreditou em mim e me disse para evitar beber muito também. E que eu chegando de madrugada a deixou preocupada, que alguma coisa fosse acontecer comigo. Me abraçou, me deu um beijo e me ajudou a me despir para ir para a cama. No dia seguinte, na empresa, não quis olhar para o Ricardo. A verdade é que fiquei um pouco chateado. Meus colegas me disseram que ele estava até se escondendo de mim. De qualquer forma, tive que aguentar minha irritação. E assim passou o mês, até que finalmente chegou a festa de final de ano, onde todos da empresa nos encontramos para a confraternização de Natal. Como sempre, estava acompanhado de minha esposa Norma. Nessa ocasião, tivemos que sentar na mesma mesa que Ricardo. E foi então que pensei em insultá-lo. Mas foi melhor para mim ficar calado para não estragar a festa. Sua presença me irritava um pouco, não sei porquê, mas desde a última vez que saímos, não tive mais a mesma confiança. Houve um momento em que me senti desconfortável porque ele se aproximou para me cumprimentar. Infelizmente. Que prazer ver você, Guilhermo. E como sempre, acompanhado de sua linda esposa. Ricardo se aproximou para cumprimentar Norma com um beijo e pegou sua mão para reconhecer sua beleza e acrescentou dizendo: "Nossa, como meu amigo Guilherme tem sorte de ter você como esposa. Vocês formam um belo casal. Vamos ver se um dia me dão um bom conselho para quando eu me casar." Depois de suas palavras, ele começou a rir. Ele sabia bem fazer piadas. Ele nem tinha namorada. Tudo era brincadeira, mentiras, porque ele sempre parecia estar bem, sem namorada, porque gostava de sair com muitas mulheres, gostava muito de se divertir e aproveitar a ocasião. Tanto que ele ousou a convidar minha esposa Norma para dançar, me dizendo: "Acho que você não se importaria se eu dançasse com sua linda esposa, né, amigo?" Isso me deixou com muita raiva, mas para não parecer que estava com ciúmes, eu respondi: "O que você acha, Ricardo?" "Claro que não, enquanto minha esposa também queira." A Norma, que era uma mulher alegre e simpática, ela respondeu que não tinha problema. Então o desgraçado pegou ela pela mão e enquanto dançavam, eu me contorcia com ciúmes, porque para mim, Ricardo não era mais confiável. Ricardo por fora parecia um homem sociável e alegre, mas algo em mim me dizia que ele escondia outras intenções. E mais ainda, quando percebi como minha esposa começou a rir dele. Aquele maldito idiota, com veneno em suas palavras, ele sabia perfeitamente como adoçar o coração de uma mulher.
E isso realmente me assustou, porque ele conquistou minha esposa muito rapidamente. Bem, dizem que quando você tem uma mulher rindo e a gargalhadas, é mais fácil para ela sentir vontade de pecar. E eu não aguentava mais. Por causa disso, cheguei mais perto. E muito chateado, eu intervi falando para o meu amigo: vocês já dançaram várias músicas, agora é hora da minha esposa dançar com seu marido. Ricardo, ao me ouvir, zombou de mim, me dizendo: tranquilo, Guilherme, que não vou levar sua garota. Só queria conhecê-la um pouco, mas só porque você me falou muito sobre ela. Mas eu não tive a oportunidade de conhecê-la. Mas agora vejo por que você cuida tanto dela. Ela é uma mulher maravilhosa. Não achei nenhum comentário engraçado. Então ignorei-o e levei Norma para continuar dançando. Minha esposa me deu um beijo e me pediu para me acalmar, mas eu não conseguia mais ficar confortável. Então pedi que fôssemos para um lugar mais privado. Minha esposa ficou chateada, porque queria continuar aproveitando a festa. Terminei me exaltando, dizendo que era melhor irmos para casa. Uma vez que estávamos lá, Norma parecia distante quando eu a procurei à noite para ter intimidade. Ela me disse que não gostou nada da minha cena de ciúme, do meu comportamento com o meu amigo, e que gostava dele justamente porque ele parecia um homem bom e muito simpático. Ela também acrescentou que era importante para ela me acompanhar nesses eventos, porque era a única maneira que ela tinha de sair e se divertir, porque passava muito tempo em casa e já estava começando a ficar farta. Naquela noite discutimos. A verdade é que eu estava muito exaltado e acabei insultando ela com um tom muito frio. Olha, Norma, não é problema meu que você tenha decidido ficar em casa e ter uma vida de servente. Não há problema para mim se você for trabalhar. A única coisa que quero é que você seja feliz. E, acima de tudo, que pare de me dizer que isso é minha culpa. Você está trancada aqui. Houve um silêncio prolongado. Minha esposa ficou muito séria. Naquele momento, eu sabia que meu comentário a havia magoado muito. Ela se retirou da cama chorando silenciosamente. Não entendo por que eu estava me comportando dessa maneira, mas desde aquela discussão, mais brigas sem sentido começaram a acontecer. Bem, na verdade, algumas delas tiveram, porque eu percebi que nas redes sociais o idiota do Ricardo começou a seguir minha esposa. E não só isso, mas também pelas minhas costas descobri que aquele mal-nascido pediu o número de telefone dela e eles ficavam mandando mensagens um para o outro constantemente. Ela ficava sentada no sofá rindo e rindo das mensagens que aquele infeliz mandava para ela. Eu sabia que havia uma guerra, mas não queria lutar. Não tinha interesse em ter que fazer isso de forma alguma. Lutar como um animal pelo amor de uma mulher. E se em algum momento minha esposa decidisse ir embora, eu teria que me resignar. Mas o fato de ser Ricardo quem estava tentando conquistá-la fez meu sangue ferver tanto que tive vontade de matar o infeliz. A situação chegou ao ponto que ali mesmo no escritório eu pedi para o Ricardo que ele deveria parar de falar com minha esposa, porque então ele teria problemas comigo e não haveria piedade da minha parte. Ricardo, muito calmo e muito cínico, simplesmente me disse que era um amigo da minha esposa, que gostava dela e que ele não tinha intenção de me trair. Meu amigo me pediu para relaxar e encontrar uma maneira melhor de cuidar de minha esposa, porque em uma dessas situações, alguma pessoa abusiva poderia vir e roubar de mim o amor de minha esposa. Os meus colegas acalmaram-me. Eu sabia que estava no trabalho e essa atitude da minha parte poderia ter consequências. A partir daquela tarde, deixei de falar com o Ricardo. Deixei de considerá-lo um bom amigo. Passaram-se algumas semanas. Fui me esquecendo de tudo. Um dia, quando cheguei em casa, encontrei minha esposa rindo com Ricardo na sala. Eles conversavam como duas comadres. Meu sangue subiu e eu falei para o Ricardo: olha, seu desgraçado, eu não tinha pedido para você ficar longe da minha mulher. É melhor você sair agora mesmo se não quer que eu te expulse a patadas. O desgraçado não conseguiu nem se defender.
porque minha esposa falou: vamos ver, Guilhermo, baixa o tom. Ricardo veio nos visitar, com boas intenções. Não sei por que você está se comportando assim. A verdade é que não te reconheço. Eu não consegui exigir que aquele maldito do Ricardo saísse da casa. Norma quis intervir novamente, quando Ricardo falou: não se preocupe, Norma. Esse assunto é entre mim e seu marido. Não passa nada. Antes de sair, ele foi muito cínico. Ele falou para minha esposa dizendo que se ela precisasse de alguma coisa, ele poderia ajudá-la, que era só ela ligar para ele. A partir daquele momento, eu exigi que a minha esposa não procurasse mais o Ricardo, porque ele não era uma boa influência para o nosso casamento. Ela insistiu em me pedir explicações, o que eu nunca dei a ela. Simplesmente disse que era minha intuição e que Ricardo não me fazia mais confiar nele. Então as semanas se passaram e nosso casamento foi se deteriorando. Norma saía para toda parte sem me avisar, sem falar a que horas ela chegaria ou para onde ela estava indo. Eu estava realmente muito preocupado e, para mim, a única solução foi ficar bêbado com um de meus amigos. Uma noite, quando cheguei, minha esposa estava me esperando na sala. Quando me viu, ela me disse com muita raiva que Ricardo havia mostrado alguns vídeos onde eu estava sentado curtindo com uma mulher que me seduzia e tocava meu corpo. Ela me disse que nunca pensou que eu frequentava esses lugares. Ela me disse que precisava de um tempo e que não queria me ver, e que há muito as coisas entre nós não estavam bem, e era melhor um tempo. Ela entrou no quarto sem me deixar dar nenhuma explicação. Pegou algumas coisas em uma bolsa e saiu, me empurrando para um lado quando tentei impedi-la. Fiquei sentado na poltrona refletindo sobre o quão estúpido eu era de ter acreditado que Ricardo era meu amigo e que ele havia deletado aqueles vídeos. Eu sabia que ele estava se aproveitando da situação e não sei o que ele teria dito à minha esposa para lavar-lhe o cérebro. E pareceu um inocente. Fiquei tão chateado que peguei as chaves do meu carro e resolvi ir procurar minha esposa, e principalmente aquele maldito do Ricardo, para bater nele. Eu sabia que eles estavam juntos. Então fui direto na casa daquele idiota. Quando cheguei, fiquei muito surpreso ao ver que minha esposa Norma já estava chegando na casa do Ricardo, que correu muito triste para se consolar nos braços do Ricardo, onde ele a abraçava, enxugando suas lágrimas como se ele fosse seu namorado. Nesse momento, freiei o carro repentinamente e saí. E Ricardo, quando percebeu minha presença, mandou minha esposa entrar em casa, demonstrando uma espécie de coragem. Aproximou-se de mim para me confrontar. Naquela noite nos pegamos a golpes. Como podia ter pensado que ele era meu amigo? Brigamos até que a Norma chamou a polícia e me expulsaram do lugar. Eles estavam me apunhalando pelas costas. A verdade é que me senti muito decepcionado com Ricardo e minha esposa. E naquela noite eles iriam dormir juntos. Eu não aguentava imaginar eles fazendo amor. Ricardo era um idiota e, infelizmente, ele soube como fazer ela se apaixonar. Não sei como, mas ele a envolveu e a arrebatou do meu lado. Dias depois, Norma me pediu o divórcio. Ela me disse que estava feliz com o Ricardo e que ele era um verdadeiro cavalheiro e lhe dava a atenção e o cuidado que eu tinha deixado de dar. Com o coração partido, meu desempenho no trabalho diminuiu, até que minha colega Cláudia, que era responsável pelo departamento e minha chefe, fez a observação de que se eu não trabalhasse com vontade, a empresa me mandaria embora. Por causa disso é que pedi um momento para conversar com ela. Tive que desabafar. Naquela conversa, contei a ela a situação que eu estava passando. Aparentemente, eu a fiz ver a razão. Acho que ela até sentiu pena de mim, porque me disse que no final do expediente gostaria de ir para um lugar privado para que pudéssemos conversar abertamente sobre o assunto, o que realmente me surpreendeu, porque Cláudia era uma mulher muito séria, tão fria, muito focada no trabalho. Não tinha amigos no escritório. Mas sério, como eu precisava muito desabafar, na saída fomos para um café. Ficava em uma área pouco movimentada da cidade.
Aquele lugar tinha poucos clientes e tinha vários cantinhos um tanto solitários. Escolhemos um desses e sentamos para tomar café. A Cláudia foi bem direta e foi ela quem começou conversando. Guilhermo, sinto muito pela situação que você está passando. Sei que o divórcio não é fácil, porém, gostaria de aproveitar o momento para lhe dizer uma coisa. É algo muito importante, que guardo no peito há muito tempo. Houve uma pausa. Fiquei muito nervoso. Não tinha ideia do que a Cláudia ia me dizer. Vai soar um pouco ousado, mas desde que você veio para essa empresa, gostei demais de você. Sei de antemão que não sou correspondida. Sou uma mulher que passa completamente despercebida na empresa. Não sou muito sociável como os outros colegas, porém sou uma pessoa muito observadora. Com isso também, quero te dizer que não tenho intenção de nada com você. Eu simplesmente precisava te dizer. Devo também te confessar que todo esse tempo estive te observando, até descobrir que você tinha uma esposa muito linda. Foi quando perdi as esperanças. Mas lembro muito bem na festa como é que você ficou chateado quando seu amigo Ricardo, que você pensava ser seu amigo, convidou sua esposa para dançar. Observei cada detalhe da interação deles e percebi de longe as intenções que Ricardo tinha com sua esposa. Dava para ver como ele flertava com ela e dava para perceber que ele a queria há muito tempo. Então, não me surpreende que ele tenha conseguido tê-la ao seu lado. Fiquei em silêncio por um momento. Em minha mente apenas revivi repetidamente aqueles momentos que Cláudia me fez lembrar. Saí daqueles pensamentos quando ela acrescentou: sei perfeitamente como persuadir as pessoas para conseguir o que quero. Aprendi com a vida. Além disso, tenho outras habilidades e conhecimentos que quero lhe dar a conhecer. Se desejar, posso ajudá-lo a fazer o Ricardo sofrer pelo mal que lhe causou. Garanto que vai pagar muito caro. Porém, preciso saber que tão longe você pretende ir, depois do que acabei de dizer. Só pretendo ajudá-lo. Realmente te considero um bom amigo, e não mais que isso. Aquele comentário me desconcertou um pouco. Não entendi o que Cláudia pretendia, e por isso perguntei a ela, ou melhor, pedi para ela ser mais clara. Talvez você não saiba disso, mas venho de uma cidade muito distante. O estudo me ajudou a melhorar a minha qualidade de vida. Porém, Guilherme, confesso que minha avó era uma bruxa muito poderosa e não estou me gabando, mas ela compartilhou seus conhecimentos comigo e com isso posso ajudar o Ricardo a receber o que ele merece. Sei que é difícil acreditar no que estou dizendo, mas gostaria que tentasse e me desse um pouco da sua confiança. Fiquei pensando por um momento. Me pareceu muito estranho o que Cláudia estava me pedindo. Nunca imaginei que uma mulher com o status dela estaria me oferecendo um trabalho de bruxaria. Isso era uma loucura, mas como eu sabia que ela era a chefe do departamento, eu não tinha como recusar. Ela praticamente me encurralou. Por causa disso, acabei aceitando a proposta dela, mas pedi muita discrição, ao que ela respondeu que claro. Também não queria manchar a reputação dela na empresa, revelando seu conhecimento sobre bruxaria. Combinamos nos encontrarmos na casa dela no dia seguinte, depois do trabalho, e Cláudia me deu uma lista de coisas que eu deveria levar. No dia seguinte, quando terminou o dia de trabalho, fui até o estacionamento onde Cláudia já me esperava. Sem falar muito, entrei no carro dela e seguimos em direção à casa dela. Quando chegamos, ela me pediu para ficar confortável no sofá, enquanto ela preparava tudo para o ritual. Vale ressaltar que sua casa não parecia nem um pouco escura ou suspeita de que ela fosse uma bruxa, mas ela tinha uma caixa onde guardava todos os itens para o seu trabalho de magia negra. Depois de ter todo o material em mãos, pediu-me que lhe contasse qual era a intenção do trabalho de bruxaria. Ao que respondi, desesperadamente, quero que minha esposa Norma volte para os meus braços, porém quero que ela volte rastejando e que me peça perdão. Ao Ricardo, quero que algo ruim aconteça com ele, algo terrível.
a morte se for preciso. Cláudia ficou surpresa com o meu pedido e me perguntou se eu tinha certeza. Sem demora, eu afirmei que sim. Após isso, Cláudia começou a pegar vários dos objetos de bruxaria que tinha, enquanto recitava algumas orações que só ela entendia. Estava preparando um ambiente para um ritual. Então, pegou uma caixa e colocou várias folhas de ervas secas. Pegou a fotografia do Ricardo, que ela havia me pedido anteriormente, para enrolar junto com uma espécie de fragmento de osso e amarrou com uma fita preta. Ela colocou no fundo da caixa e selou com cera de vela preta. Cláudia me falou que eu tinha que ir ao cemitério, queimar aquela caixa perto de um túmulo e depois teríamos que espalhar as cinzas ao vento. A outra parte, com a fotografia da Norma, me disse que ela tinha que fazer um trabalho um tanto detalhado e que demoraria 2 dias. Ela me disse que eu não deveria me preocupar, porque no final ela tinha certeza que com o trabalho dela, minha esposa voltaria para o meu lado. Fiquei impressionado com as coisas que Cláudia estava fazendo. Eu estava observando ela. Ela percebeu o meu silêncio e me disse: depois de terminar isso, te garanto que você vai se surpreender com o que vai acontecer. Acredite. Depois de terminar, ela me deu algumas ervas e me pediu para tomar banho com elas, para também reforçar o amor de Norma. Mais tarde, agradecido, saí daquela casa confiando no processo. No dia seguinte, ao sair do trabalho, fui ao cemitério mais próximo fazer o que a Cláudia havia me pedido. Quando cheguei, me senti intimidado. Já era noite e fazia frio. Porém, havia mais gente lá. Percebi que alguns também iriam fazer trabalhos de bruxaria. Isso me deu confiança e me atrevi a queimar a caixa ali. Mais tarde, espalhei as cinzas como havia sido instruído. E depois de feito o trabalho, fui para casa. Os dias passaram absolutamente, nada tinha acontecido. Eu tinha certeza que minha esposa Norma ainda estava dormindo e fazendo amor todas as noites com o Ricardo. Isso fez meu sangue ferver, me deu vontade de matá-lo, porque acredite, foi muito difícil para mim ver a cara daquele bastardo todos os dias na empresa e não poder fazer nada. Eu sabia que o meu trabalho estava em jogo e também estava conformado com o fato de não valer a pena voltar a lutar pelo amor de uma mulher que já não me correspondia. Até então tinha que elevar a minha dignidade, porque senão o faria parecer pior do que um cachorro arrastado. Uma manhã, lembro perfeitamente que era sexta-feira. Tínhamos acabado de chegar e enquanto estávamos em uma reunião de trabalho, os líderes da equipe receberam uma notícia trágica na qual relatava que Ricardo havia falecido em um acidente horrível na noite anterior, enquanto voltava para casa depois do trabalho. Eles comentaram que um trailer o atingiu intencionalmente, fazendo com que o carro de Ricardo capotasse completamente. Fiquei tão chocado com a notícia que deixei a reunião para correr para o banheiro e molhar o rosto. Senti náuseas, meu coração disparou porque não conseguia acreditar que o trabalho de bruxaria teria funcionado. Embora eu tivesse fé, disse a Cláudia que, por dentro, também duvidava. Porém, a realidade já estava presente. Naquela mesma noite, todos do trabalho se encontraram no velório do Ricardo. Fiquei muito triste pela forma como acabou a nossa amizade, porque era evidente que todos no trabalho já sabiam que Ricardo morava com quem foi minha esposa. Tive que engolir toda a vergonha para estar ali. Senti um grande compromisso de ir naquele velório. Consegui me aproximar do caixão que estava fechado. Queria tirar minha curiosidade sobre isso. O fato é que tomei a ousadia de abri-lo. E quando o fiz, fui invadido por uma sensação de medo que até hoje não posso esquecer. Tive que ver o rosto do meu amigo Ricardo completamente deformado. Seus olhos estavam fechados porque aparentemente com o impacto ele perdeu um dos olhos. Foi muito difícil encarar a realidade de que por causa da feitiçaria que fiz, aquela pessoa havia perdido a vida de alguma forma. Senti como se tivesse cometido uma espécie de crime e um grande peso começou a cair na minha consciência. Quando fechei o caixão com o canto do olho, me virei para olhar para Cláudia.
que simplesmente me fez uma careta, que me fez entender que meu pedido havia sido atendido e nada mais poderia ser feito. Minhas mãos começaram a tremer. Eu não sabia se devia sentar, ficar ou sair. Na verdade, tomei a última decisão, porque caminhei em direção à saída. Mas então vi que Norma já estava entrando. Tentei ser cordial, me aproximei dela para cumprimentá-la e dar-lhes minhas condolências. Porém, ela evitou o contato comigo. Respeitei essa parte, pois sabia que lhe estava doendo muito. Fui para casa e tentei esquecer um pouco da Norma. Porém, sabia que o processo de divórcio era algo que não podia ser evitado e em algum momento teríamos que enfrentá-lo. Mas também admito que naquelas noites a culpa pelo Ricardo me invadiu. E acima de tudo senti muita saudade e queria ter minha esposa Norma ao meu lado, nos meus braços, como nos melhores momentos. Para minha surpresa, e afirmando novamente o poder da bruxaria, foi que Norma mandou mensagens de áudios para mim. Ao telefone, ela estava muito desesperada e me pedia que fosse vê-la essa mesma noite. Achei muito estranho ter que ir buscá-la na mesma casa onde vivia o defunto. Quando toquei a porta e Norma saiu caminhando devagar, com um olhar um tanto perdido e com lágrima nos olhos, ela me abraçou e por um momento pensei que ela iria me dizer que a morte do Ricardo estava machucando muito ela. Porém, ela me disse: "Quero me desculpar com você, Guilherme. Eu sei que te machuquei muito. Eu não deveria ter te traído com seu amigo. Agora que percebi que o que eu fiz foi muito errado. Deveria ter me comunicado melhor com você, que havia coisas que não gostava mais no nosso casamento. Devo dizer que Ricardo sempre foi muito bom comigo. Porém, agora percebo que não deixei de te amar. Não sei se você pode me perdoar por tudo o que fiz com você, mas gostaria que voltássemos e fizéssemos esse casamento feliz de novo." Quando ouvi Norma falar assim, não vou negar que senti algo por ela novamente. Eu a abracei e por um momento ficamos assim. Aí eu a beijei e pedi para ela entrar no carro. Levei ela para casa novamente. Preparei algo para comer. Eu estava acompanhando ela na hora de dormir. Lembro que a peguei nos braços. Enquanto estava na cama, tentei consolá-la acariciando seus cabelos. E aos poucos isso se transformou em algo mais que carícias. E acabei fazendo amor com minha esposa, como nos melhores anos. Percebi que sentia falta do seu corpo, da sua pele, dos seus olhos e me deixando perder em seu corpo. Quando terminou, ao invés de sentir amor, percebi um grande vazio no peito, uma sensação de insatisfação. Sinto que, com aquela descarga, tudo simplesmente foi embora. Imagens começaram a vir até mim, em que Ricardo fazia amor com Norma, e isso começou a me fazer sentir uma espécie de nojo por ela, uma repulsa, uma vontade de que ela fosse embora e nunca mais a visse. Mas eu não podia ser tão impulsivo. Norma estava em um estado emocionalmente complicado, e minhas palavras ou minha atitude poderia prejudicá-la. Norma voltou a morar comigo. Começamos a viver uma vida aparentemente normal. Porém, sabendo que eu a tinha ali comigo por causa da bruxaria me amando de novo. E isso não me enchia de satisfação. Eu sabia que se não fosse isso, ela continuaria amando o Ricardo. Eu senti como se estivesse comendo as sobras do que o maldito falecido havia me deixado do meu próprio prato. Eu me senti como um fracassado. Então voltei com Cláudia para pedir a ela que quebrasse o feitiço para mim. Era vital que minha esposa deixasse de me amar e fosse embora. Eu não poderia mais continuar com aquela farsa. Ao me ouvir, Cláudia ficou um pouco confusa e eu realmente não gostei da resposta que ela me deu. Perdoe-me, Guilherme, mas na noite que fizemos o ritual, perguntei se você tinha certeza do que estava pedindo, porque nessas coisas não há volta atrás. Depois que o efeito começa, é muito difícil revertê-lo. Posso garantir que é praticamente impossível. Por esse motivo, agora você tem que assumir as consequências do que fez. Sua esposa vai te amar a vida toda. Não importa se você vai sair do lado dela ou ficar com ela.
Você tem que medir as consequências do grande dano que pode causar a ela se sair do seu lado. Eu já fiz o que tinha que fazer. Agora é a sua vez de tomar uma decisão. Me senti quebrado por dentro. De repente, neguei a realidade e isso estava praticamente me destruindo. Antes de sair da casa da Cláudia, pedi a ela que me desse um cigarro, pois fazia anos que não fumava um. Mas meus nervos estavam me afetando. Quando dei algumas tragadas, em silêncio, Cláudia estava sentada apenas olhando para mim. Percebi que, afinal, ela era uma boa mulher e havia uma pergunta que era impossível não fazer e que já me deixava com uma certa incerteza há algum tempo. Cláudia, lembro quando começamos a ficar amigos e você me disse que estava tão apaixonada por mim. Porém, quando descobriu que eu era casado e minha esposa era bonita, você decidiu que eu não seria para você. E agora que conheço você e eu sei que você tem esses poderes para fazer bruxaria, por que você não me lançou um feitiço, fez uma amarração ou algo parecido? Teria sido fácil para você manipular as coisas para me ter ao seu lado. Por que você não fez isso? Cláudia tirou um cigarro da carteira e acendeu. Ela olhou para mim e, enquanto exalava a fumaça, me respondeu. É uma pergunta muito boa, Guilherme. Porém, eu tenho uma resposta muito simples. Eu sabia que se eu te amarrasse e te fizesse meu, eu iria me sentir exatamente como você está se sentindo agora, com um grande vazio, porque quando o amor não ocorre por causas naturais entre duas pessoas, ele não gera aquela centelha de energia vital de luz que faz com que as coisas na vida tenham um tom maravilhoso e cheio de magia. Porém, quando as coisas acontecem de forma forçada ou manipulada, como foi o seu caso, digamos que essa centelha não existe. Portanto, sua mente e seu coração saberão reconhecer a falsidade em que você está vivendo e irão desaparecer lentamente até que você caia em um vazio de tristeza, de solidão, de vazio e de frustração, porque você não consegue enganar o coração. Por causa disso, evitei a dor de fazer uma boa amarração para você, porque acredite, se eu quisesse, você não teria saído daquela cama que tenho no quarto. Mas as coisas não funcionam assim. Prefiro ter paciência e esperar a minha vez na vida de encontrar meu homem ideal. A resposta que Cláudia me deu foi extremamente clara e ela estava absolutamente certa. O que ela descreveu foi exatamente o que eu estava sentindo e suas palavras me inspiraram a ter um novo começo para me dar espaço e que com o tempo chegaria um amor verdadeiro, daqueles que se sentem no fundo da alma. Saí da casa da Cláudia levando em consideração que o melhor era conversar com Norma e explicar para ela que eu não a amava mais e que as coisas não davam mais certo. No dia seguinte, quando voltei do trabalho à noite, falei com ela e assim mesmo quebrei seu coração em 1000 pedaços. Ela estava chorando. Não sei se ela teve uma espécie de colapso nervoso, tanto que tive que levá-la ao hospital para que lhe dessem um sedativo. Chegando lá, liguei para uma de suas irmãs. Expliquei o que estava acontecendo e antes de sair, olhei para ela deitada na maca sedada, com os olhos fechados e tão frágil, que sabia que tudo isso era minha culpa e me senti muito mal. Estava completamente arrependido, porém o único que eu poderia fazer era ter fé, que se eu fosse embora, ela possivelmente encontraria o amor em outro homem. Alguém que a amasse de verdade e lhe desse todo o amor que ela merecia. Naquela noite cheguei em casa e com as economias que eu tinha, aluguei um pequeno apartamento. Deixei a casa para ela, pois ela merecia, e me instalei para começar uma vida nova. Deixei passar algumas semanas. Durante esse tempo evitei qualquer contato com Norma e não atendi suas ligações ou mensagens. Porém, eu sabia que era necessário abordar o tema do processo de divórcio. Então entrei em contato com um advogado para cuidar de todo o processo. Depois de uma pequena espera, a data para a assinatura definitiva do divórcio foi acertada.
Faltavam 2 semanas e eu estava muito impaciente, estava muito nervoso por confrontar Norma novamente e me encontrar com a situação que ela ainda estava sofrendo e muito apaixonada por mim. Os dias foram passando. A consulta com o advogado era às 10 da manhã. Tive o cuidado, como sempre, de ser pontual, por isso cheguei meia hora mais cedo e fiquei sentado naquele escritório muito ansioso. A verdade é que eu tinha terror de ver o que aconteceria. Mas naquele momento houve uma ligação que veio direto para o escritório. Aquele advogado aproveitou sua privacidade para atender. Foram poucas palavras que ele recebeu, e quando vi que o olhar dele mudou de um momento para o outro, eu sabia que as coisas não estavam indo bem. Algo tinha acontecido. Quando aquele advogado se aproximou de mim e olhou um pouco para baixo, colocou a mão no meu ombro como se quisesse me confortar, eu sabia que algo forte estava por vir e não estava preparado. Lamento muito, senhor Guilherme. Nesta chamada acabaram de me informar que sua esposa não comparecerá à audiência para assinar o divórcio. A razão é que fui informado que sua esposa faleceu. Sinto muito, foi encontrada sem vida em sua casa. Aparentemente, se trata de um suicídio, porém as autoridades têm que investigar um pouco mais. Por enquanto, preciso pedir que você se retire. Será necessário que você dê atenção à situação, porque a polícia tem que fazer algumas perguntas. Quando fui ver o que estava acontecendo, vi que a casa da Norma estava isolada e a polícia estava lá. Não me importei, estava alterado e invadi. Havia vários policiais, mas só assim consegui entrar e conferi com meus próprios olhos a notícia que me foi dada. Lá estava a Norma. Ela havia cortado os pulsos, seu corpo estava deitado no sofá. Havia uma grande poça de sangue no chão. A expressão em seus olhos refletia muita dor, tristeza e o grande vazio, por eu ter me afastado dela. Porém, eu estava ciente de que tudo isso se devia novamente à bruxaria. Se eu não tivesse feito isso, ela nunca teria se apaixonado e ficado obcecada por mim, pensando que eu era o único homem na vida dela. Caí de joelhos no chão. Exausto, comecei a chorar. Não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Um dos policiais veio até mim e me pegou pelo braço com muita força, e depois o outro policial o ajudou. Os dois me tiraram de casa. Não sabiam que eu era o marido da Norma. Porém, tive que gritar, onde ele explicou os motivos do suicídio. Suas palavras foram muito claras. Ele disse que morreu de amor, que ela preferiu se entregar à morte a saber que era divorciada, rejeitada e não amada por mim. Isso acabou me destruindo. Foi muito duro para mim velar e enterrar minha esposa, a mulher que um dia amei e que posso dizer ser a única que amei. Digo assim porque até hoje, embora muitos anos tenham se passado, noite após noite, não consigo dormir tranquilo. Toda vez que vou para a cama, trago à consciência toda a dor da ideia de culpa e a responsabilidade que tive pela perda de vidas, ocorrida neste caso que compartilho com vocês. Hoje sou um homem mais velho, vários relacionamentos, porém nenhum deles deu certo até hoje. Sou um homem solitário, amargo, podre de coração e alma. Entendo perfeitamente ter deixado me levar pelos sentimentos sombrios de raiva, ciúme, inveja, mas acima de tudo covardia, porque não fui capaz de enfrentar minha realidade, aceitar que minha esposa amava outro cara, aquele que fui capaz de preencher aquele vazio que eu realmente não consegui. Nesta história, tudo terminou muito mal para todos. Aprendi minha lição da maneira mais difícil. Eu não gostaria que vivessem o mesmo inferno que eu estou passando por ter usado magia negra para fazer uma mulher que já não me correspondia se apaixonar por mim. Estou realmente pagando um karma e o que não quero é que você também viva algo parecido, porque isso é realmente um inferno em vida. Fim desse relato. Deixem nos comentários o que vocês pensam a respeito deste caso. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.